Olá para quem está vendo esse canal, meu nome é William. Esse canal se chama Detritos Cósmicos. Vou trazer aqui para vocês hoje um disco de vinil de uma banda que eu conheci por acaso lá no início dos anos 90, numa época em que, se você era adolescente ou entrando na adolescência e não tinha dinheiro, você só conseguia ouvir música pela rádio. Se você desse sorte de sintonizar uma rádio bacana, e se você chegava até a sua mão uma revista Bis, de onde você, de repente, lendo uma resenha de disco, igual eu li, não me lembro mais qual LP que era, mas mencionava o show no Hyde Park dos Rolling Stones em 69, em comemoração não, em homenagem à morte do Brian Jones, né? E sempre quando se menciona esse show, fala-se da estreia do King Crimson, mas pouca gente lembra que nessa mesma tarde também estrearam o Family e o Blind Fate. Então foi a primeira vez que eu vi o nome Family. E a gente, pelo menos no meu caso, o nome transmitia uma ideia, alguma coisa assim, parecia soar interessante, um som interessante. Eu estava descobrindo muita coisa na época e era Gerais que salvava a gente aqui em Belo Horizonte, com o conteúdo musical dela que formou muita gente, uma coisa de muita qualidade, que nunca mais eu acho que eu vou ouvir numa rádio. E então é isso. Esse é um disco do Family, de 1970, lançado em novembro, chama Anyway. E é uma edição, é a primeira edição inglesa, é original, tá? O disco original de época é a primeira prensagem e, portanto, é o motivo dele estar aqui, que é trazer um disco diferente para vocês conhecerem uma edição diferenciada, até mesmo para servir principalmente como fonte de pesquisa, se vocês gostarem dessa embalagem, dessa edição específica, para ver como que ela é e de repente conseguir adquirir a sua, tá bom? Então, mais algumas coisinhas sobre a banda. O Family eu também consegui ouvir, veja só, eu consegui ouvir e ver o Family pela primeira vez naquele DVD da Ilha de Wright, lançado em banca no início dos anos 2000. E apareceu lá a faixa Weaver's Answers, que não é desse disco, se eu não me engano é do Fearless. Ou não, aliás, eu acho que é de A Song For Me, que eu acho que é o disco anterior a esse. E aparecia a banda em uma faixa, ao vivo no palco, né, em ação. E no finalzinho aparecia a faixa Good News, Bad News, que é desse disco, que eu considero a melhor faixa desse álbum. E que aparece naquele finalzinho, para quem viu o filme, né, o documentário, quando o festival acaba e o pessoal tá colhendo o lixo, tá aquela porcariada toda lá, aquele resto de detrito que sobrou do show, né, no gramado. E aparece o pessoal indo embora. É aquela faixa, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês então, para vocês conhecerem essa edição. A primeira coisa que ela tem é um plástico. É dela mesmo esse plástico aqui, ó. Ele vem com um cortezinho lateral para facilitar você puxar o que está aqui. É um plástico grosso. Ele tem uma margem aqui lateral. Ele é mais grosso, tá? Talvez seja um polipropileno mais pesado. Lembra aquele acabamento de disco sanduíche. E tirando aqui, tem o que eu acho que é o grande charme dessa edição original, dessa primeira prensagem, que é o seguinte. A capa, ela tem um envelope. Ela é envelopada com outro propileno poroso, onde o título da banda e o nome do disco está em alto relevo, em dourado. Lembra muito aquela coisa de cartão de convite de casamento, alguma coisa assim, né? Aquele acabamento de gráfica que o pessoal faz muito. Ele tem um brilho, tem um relevo. E o nome está aqui, ó, tá no plástico, ou seja, o plástico faz parte da capa, o envelope plástico no caso, né? Então abre-se aqui, ó. E aqui tá ele, ó. Tá vendo? E aqui, ó, se abrir, a capa é tipo um convite mesmo. Ela não tem nada, ó. É só uma, como se fosse uma filipeta, talvez, né? Mas no tamanho do disco. Tem a letra das canções.
E aqui a contracapa que não tem informação nenhuma. Se você botar esse disco para vender sem o envelope plástico, você vai ter dificuldade, né? Quem não conhece a banda, já que ela é uma banda de segundo para terceiro escalão, né? Inglesa, nem todo mundo conhece. E aqui o envelope, né? O sleeve. E aqui o selo Reprise. E tá lá, ó. RSX 9005. É a primeira prensagem. Inclusive é a 1B1 na matriz. Os nomes batem, a gravação bate, tá? É a primeira prensagem mesmo. Não vou conseguir enxergar aqui nem mostrar para vocês. O Family, ele existiu até pouco tempo depois desse disco. Acho que lançaram mais 2 discos, eu acho. Um deles tem até um formato de rádio também, outra embalagem diferente, mas já não era um disco tão legal. Chama Bandstand. Também tenho ele aqui. Mas o que é interessante saber é que logo depois desse disco, depois do Anyway, a banda se separou e tanto o guitarrista quanto o vocalista, o guitarrista Charlie Whitney e o vocalista Roger Chapman, eles montaram uma outra banda também muito boa, mas com um som mais grooveado, chamado Streetwalkers, que também é muito boa. Lançaram uns 3 discos aí, depois a banda acabou e o Charlie Whitney, junto com alguns remanescentes, um dos remanescentes do Taste, do Rory Gallagher, formou uma banda no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, chamada Whitney, McCracken e Charlie e Palmer, que eu acho que também era um multi-instrumentista do Family, que está nesse disco aqui. E formaram uma banda chamada Access Point e lançaram 2 discos. E o Roger Chapman seguiu carreira solo. Mas aí é isso, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais breve, né? Onde eu mostro a edição. E até um próximo disco aí que eu achar relevante para compartilhar com vocês, tá bom? Abraço. Se você gostou do vídeo, quer conhecer mais algum disco, ser notificado quando eu postar alguma coisa a mais nesse estilo, ativa o sininho e dá um joinha aí. Obrigado e até breve.